Irmãos, queria te convidar a ficar de pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. O capítulo 11 do livro de João, ele vai relatar um dos últimos milagres, grandes milagres públicos de Jesus. Isso aqui acontece poucos dias antes da crucificação de Jesus. E esse evento, ele vai ser assim crucial também para esse julgamento, né, de morte, para essa perseguição a respeito de Jesus. O título do meu capítulo diz assim: Lázaro adoece e morre. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Queria que você repetisse essa frase comigo. Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele que Jesus ama adoece. Aquele que Jesus ama sofre. Aquele que Jesus ama passa por perseguições, passa por dificuldades. E aqui ele vai dizer claramente o texto: aquele a quem Jesus ama. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para aquele que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos passar para o versículo 17. Quando Jesus chegou, já fazia quanto tempo que Lázaro estava morto? 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse?
Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao seu sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Amém. Fecha seus olhos por um instante. Fala: Senhor, eu conheço esta palavra, já li esse texto tantas vezes, mas hoje eu quero ouvir algo novo da tua parte para o meu coração. Muitos aqui têm algum Lázaro já morto. Muitos aqui têm situações que literalmente visíveis, a lógica e a razão diz que não tem volta mais, que não tem vida mais. Mas não importa o que a lógica diz, o que importa é o que Jesus diz. Ele tem a última palavra. Senhor, eu creio que o Senhor, quando ressuscitou Lázaro, o Senhor estava ensinando um princípio para aquele povo, e este mesmo princípio vale para nós hoje. Ah, Deus, como é maravilhoso saber que servimos a um Deus que se preocupa conosco, a um Deus que tenta o tempo todo nos ensinar a caminhar numa novidade de vida, numa expectativa sobrenatural sobre a nossa vida. Eu sei que lutamos muitas vezes contra a nossa razão, contra a nossa lógica. Nós olhamos determinadas situações e aquilo que vemos, o fato que temos adiante de nós é de tragédia, é de definição, mas quem tem a última palavra é o Senhor. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que trabalha a favor da vida daquele que te ama. E nesta noite, Deus, nós queremos declarar mais uma vez: nós te amamos. Nós te amamos e nós somos dependentes de Ti. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. Ministra a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, na nossa mente. Nos dê o entendimento necessário. Ah, Deus, muito obrigada. Me usa, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco. É o que nós clamamos ao Senhor, no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, né? Todos nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia que seja, já ouvimos falar da ressurreição de Lázaro, deste milagre tão tremendo. E aqui, esse texto, ele vai nos ensinar algumas lições, e quando eu estava meditando nesse texto, preparando esta palavra, duas coisas saltaram aos meus olhos, gritaram dentro de mim. A primeira delas foi que as crises são inevitáveis. Todos nós passamos por crises. Lázaro adoeceu. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E ele adoece. E ele adoece de uma doença que as irmãs identificaram que a doença era coisa séria. Que aquela doença não era uma coisinha simples. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos um engano de acreditar que a nossa fé em Jesus Cristo nos blinda dos problemas, nos blinda das dificuldades. E isso não é verdade. O próprio Jesus deixa declarado que nesse mundo nós teríamos aflições, nesse mundo nós passaríamos por dificuldades, por problemas. E esse texto vai falar diretamente ao nosso coração a esse respeito.
Lázaro era um homem que tinha intimidade com Jesus. E ele adoece. Outra coisa que esse texto fala profundamente é que a crise, além de chegar, ela pode ficar pior. O problema, além de se instalar, ele pode piorar. Lázaro, além de adoecer, ele vai o quê? Morrer. Ele piorou e morreu. Isso acontece, irmãos. Crentes que amam Jesus perdem pessoas queridas. Crentes que amam Jesus lutam contra o câncer, lutam contra enfermidades sérias. Crentes que amam Jesus perdem emprego. Crentes que amam Jesus, às vezes passam por lutas sérias dentro da família. E a coisa ficou mais intensa aqui. E eu fico pensando nessas irmãs diante desta situação. E eu me lembro daqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, depois que Jesus foi crucificado. Vocês lembram da conversa dos 2? Eu pensava que era ele. Eu achava que era ele que ia nos libertar. Começam a conjugar o verbo no tempo passado. Eu achei que fosse ser feito. Eu achei que fosse acontecer. E ali vai perguntando e vai se entristecendo e lamentando. Como essas 2 irmãs, quando veem Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Jesus. Irmãos, eu queria te dizer uma coisa nesta noite. Independente da crise que você esteja passando, Jesus está ao nosso lado a todo tempo. É Ele que nos promete isso, não sou eu. Ele disse: nunca deixarei vocês. Nunca. É Ele que está do nosso lado. Há momentos, irmãos, que somos bombardeados por problemas que escapam o nosso controle. Oramos e não vemos nada acontecer. Pelo contrário, parece que a coisa fica pior. Queremos alívio, mas a dor aumenta. Isso acontece. Queremos subir, mas afundamos mais ainda. São situações da vida. Este relato fala sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É disso que esse relato fala. E este texto mostra a mim e a você que Jesus tem uma metodologia, que Ele não trabalha aleatoriamente. Ele tem princípios para realizar milagres na minha vida e na sua vida. E eu gostaria nesta noite de meditar com você a respeito destes princípios. Quantos chegaram aqui neste culto, cheios de expectativa santa, para que Deus dê uma ordem de milagre na sua vida? Eu sou a primeira. Eu sou a primeira. Todas as vezes que eu adentro por aquela porta, eu venho da minha casa falando com o Senhor: Senhor, me alcança com o teu milagre nesta noite. Dê uma ordem ao meu favor nesta noite. Senhor, que eu seja cheia da tua presença mais uma vez. Que a tua palavra venha de encontro à minha necessidade. Irmãos, sou eu que crio este ambiente e esta expectativa. Sou eu. E aqui nós vemos Jesus dizendo a mim e a você através desse texto, que tudo é possível ao que crê. Você crê, irmão? Tudo é possível ao que crê. Primeiro princípio que eu aprendo neste texto, que eu preciso conciliar. Como que eu faço isso? Como que eu concilio o amor de Jesus com o sofrimento?
Como que isso acontece? Esta família de Betânia era amada por Jesus. Eles tinham um relacionamento muito especial. E aqui tem um mistério muito grande, esse mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria mandam buscar ajuda em Jesus. Mas essa atitude não foi baseada no amor de Lázaro por Jesus, mas foi pautada no amor de Jesus por Lázaro. Aquele que tu amas, Jesus, está doente. E aqui me mostra uma coisa que eu e você precisamos ter sempre em mente. Quando o problema bater na sua porta, busque ajuda na fonte certa. A fonte certa é Jesus. Ele é a fonte certa. Busque ajuda em Jesus. E quando eu penso no amor de Jesus por Lázaro, quando eu penso no amor que eu tenho pela minha família, quando eu penso no amor que eu tenho pela igreja, eu fico pensando, se alguém me disser assim, pastora, mãe, esposa, está acontecendo isso, eu vou fazer o quê, irmãos? Eu vou largar tudo e vou correr, não é a lógica? Eu vou largar tudo para socorrer. Mas o que acontece aqui é diferente. Jesus fica naquele lugar mais 2 dias. 2 dias. E ainda manda uma mensagem, um código. Você concorda comigo que essa mensagem tem código? Vai e fala que essa enfermidade não é de morte, não é para morte. Quando o mensageiro chega lá para dizer a mensagem, o que aconteceu? Já estava morto. Já estava morto Lázaro. Irmãos, eu imagino quantas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, dizendo para Jesus, Jesus, meu casamento já morreu. Não tem volta. Jesus, o meu trabalho acabou. Jesus, a minha saúde. Jesus, me acode. Eu fico me perguntando por que Jesus não curou Lázaro de lá onde ele mesmo estava. Por que ele não deu uma palavra de ordem? Por que ele não disse, seja curado? Não foi assim que ele fez com o servo do centurião? Nem lá ele foi. Ele deu uma palavra de ordem. Mas nem isso Jesus fez. Jesus mandou uma mensagem. A Bíblia diz que os judeus que estavam ali não entenderam. Por que Jesus chegou atrasado? Por que Jesus chegou depois de morto? Versículo 37, eles vão ficar ali, entre eles, né, naquela conversinha. Por que ele não curou ele? Ele não abriu o olho do cego? Ele não fez tantos milagres? Por que ele não evitou ele de morrer? Porque é assim, irmãos. Tem sempre aqueles que estão nos observando para o quê? Apontar o dedo. E aqui, eles muitas vezes, ali naquele momento, né, sem entender a demora de Jesus, o tempo de Jesus, levantam esses questionamentos que existem até os dias de hoje. Muitos podem se perguntar, por que eu estou sofrendo, Jesus? Há 30 anos atrás, a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer na garganta.
3 tumores cancerígenos. Primeira coisa que eu fiz foi falar para Jesus: por que ela? Por que a minha mãe? Uma mulher que ama a Deus, uma mulher que serve a Deus. Eu, na minha infantilidade, imaginava que amar a Deus blindasse. Mas não blinda não, irmãos. Não blinda. Nós passamos por sofrimento, nós não temos imunidades especiais, porque servimos ao Senhor. E isso é tão tremendo que nem o próprio Jesus teve imunidade. O Pai não hesitou em entregá-lo na morte de cruz para salvar a humanidade. Vocês estão entendendo a dimensão que é isso? E eu vejo, irmãos, que servir a Deus não nos torna filhos prediletos. Deus não tem filho predileto. Não tem aquele que Ele poupa, tem aquele que Ele guarda. Não, para esse eu não vai permitir isso, para aquele... Não. Sabe por quê? Porque no problema, na dificuldade, Deus tem um princípio pedagógico para tratar com você e comigo. Para nos ensinar a amadurecer. Para nos moldar no seu caráter. Para nos mostrar o que verdadeiramente tem valor para Deus. E Ele quer que nós tenhamos este entendimento. Então, por nos amar demais, Ele não nos prometeu imunidade, mas nos prometeu presença especial. A presença dEle estaria sempre. Ele não nos prometeu explicação. Muitos problemas nós passamos nesta vida, muitas lutas por nossas próprias mãos, consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, mas muitas não. Muitas não. Mas Ele próprio se faz presente. A palavra de Deus nos fala em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer o quê? Até que Ele venha arrebatar a sua igreja. Esse é Deus que nós servimos. Como conciliar? Eu fico pensando para a nossa geração de hoje, uma geração altamente apressada, que quer tudo para ontem. E muitas vezes o Senhor fala para mim e para você, agora é hora de esperar. Agora é hora de esperar. Você vai esperar. Você vai aguardar. Só que há, irmãos, um segredo neste esperar em Cristo. Esse segredo, esse esperar não é de braços cruzados. Não é sentado aguardando cair no seu colo. É orando, é jejuando, é buscando, é proclamando, é testemunhando, é louvando. É assim que o crente espera. Segunda coisa que eu aprendo, segundo princípio que eu aprendo nesta lição, como eu posso conciliar a minha necessidade com o tempo de Jesus, com a demora de Jesus. Jesus não mudou a sua agenda para curar Lázaro. Jesus ficou ali o tempo que era necessário, o tempo que Ele havia determinado em ficar. E eu imagino que as irmãs de Lázaro tiveram que lidar com a oscilação entre a fé e a razão. Porque isso acontece. Nossos olhos naturais estão vendo o quê? Morrendo. Mas a nossa fé fala ao nosso coração, não. Jesus vai fazer. Jesus vai mudar. Jesus vai transformar. E aí a morte chega. Nós ficamos ali, meu Deus, como é que foi isso?
demora de Jesus deixou frustrada aquelas irmãs? Deixou. A demora de Jesus a trabalhar a nosso favor, às vezes nos faz sentir frustrados, irmãos? Faz. Criamos expectativas. Meu Deus, por que meu filho está fora da tua presença? Isso vai durar até quando? Por que meu marido não aceitou Jesus ainda? Por que a minha esposa não se converteu ainda? E são questionamentos, irmãos. E nós vamos buscando, e vamos orando, e vamos buscando, crendo que no tempo de Jesus, Ele vai agir. Ele vai agir. Às vezes, só depois vamos entender. No momento da luta não somos capazes, mas depois nós vamos entender que é para a glória de Deus. Que é para a glória de Deus. Quando nós não entendemos os propósitos do Senhor, a primeira coisa que nós pensamos é isso mesmo, está demorando demais. Conciliar, irmãos, o tempo de Jesus com a nossa necessidade, com a nossa espera, não é coisa simples, não é coisa fácil. Mas o Senhor chama a mim e a você a entender a necessidade de perseverar enquanto esperamos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que esperaram, não foram 2 dias, não foram 4 dias, foram anos. Abraão recebe uma promessa que ele e a sua esposa teriam filhos. Essa promessa foi ser cumprida 25 anos depois. Davi, quando foi ungido rei, ele era um jovem. Ele foi ungido a rei e só depois de 15 anos ele se assenta ao trono. Irmãos, tem um texto maravilhoso em Lucas, de um homem, de um pai aflito que vai buscar socorro em Jesus. Sua filha estava enferma para morrer. E ele vai até Jesus e fala com ele: Jesus, por favor, vão na minha casa. A minha filhinha, ela está muito enferma. E Jesus prontamente diz a ele: vamos. No caminho, como nós sabemos, Jesus não andava sozinho, cercado por uma multidão. Uma mulher toca nas suas vestes, recebe um milagre e o cortejo para. Jesus vai ouvir a história daquela mulher, ela vai dar o testemunho dela, ela vai falar quantos anos ela sofreu, qual era a sua enfermidade. Ô irmão, se coloca no lugar de Jairo. Jesus, olha aí a hora, vamos logo, não demora não. Nisso que Jesus termina essa conversa e tudo chega, alguns mensageiros da casa de Jairo falam com ele: olha, não perturba mais o mestre, porque não adianta, a menina morreu. Esse homem atônito olha para Jesus e Jesus fala para ele o quê? Não temas, simplesmente creia. Simplesmente creia. É coisa fácil, irmãos? Não. Mas vale a pena crer, não vale, Maíre? Vale a pena crer. Vale a pena crer. Meus irmãos, essa palavra fala para mim tão diretamente. Vale a pena crer. Deus, Ele tem o tempo certo. A fé de Marta passou por momentos difíceis, por momentos de ausência de Jesus, por momentos da demora de Jesus, pelo momento da morte de Lázaro. E elas olham a chegada de Jesus dizendo: infelizmente, você demorou, o Senhor chegou atrasado.
E quando nós lemos essa história na sua totalidade, nós sabemos que Jesus não chegou atrasado, que Ele nunca chega atrasado, Ele trabalha no momento certo, na hora certa, da maneira certa. Ele não estava ali para evitar uma morte, Ele estava ali para ressuscitar Lázaro. O nome do Pai seria louvado, o nome do Pai seria glorificado. Irmãos, muitos de nós temos dificuldades de crer que Jesus ainda opera milagres sobrenaturais. Nós estamos tão acomodados, tão acostumados com a tecnologia, com o avanço da medicina, com tudo isso, com toda essa evolução que nos cercam, que nós esquecemos de que Jesus é Deus que trabalha a favor daquele que o ama. Jesus faz. Todos os milagres que Jesus operou na Bíblia, Ele tinha um motivo, Ele tinha um princípio, Ele queria ensinar algo. Quando Ele multiplica os pães, Ele queria dizer ao quê? Aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Quando Ele trabalha, Ele vai ensinar a eles: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não faz nada, por acaso. Tudo tinha um princípio, um motivo, para ensinar que Ele é o eu sou. Ele não é o era, Ele não é aquele que vai ser, Ele é o eu sou. Ele é que trabalha a seu favor. Irmãos, a Bíblia nos mostra como Jesus se identifica com a nossa dor, como Jesus chora as nossas dores, como é Ele que enxuga as nossas lágrimas. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Quando Ele chega e vê a dor daquelas irmãs, quando Ele olha para aquele sepulcro, Jesus se comoveu. Não pense você que Jesus olha para você e não sabe aquilo que você passa, que Ele não sente a sua dor. Jesus reconhece a solidão que você vive, Jesus conhece a dor da perseguição, Jesus conhece a dor da traição, a dor da humilhação. Jesus conhece, meus irmãos. Ele sabe, Ele conhece. E o que Ele quer dizer a mim e a você esta noite? Você não está sozinho. Você não está sozinho. A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Salmos que Jesus, Ele nos contempla o nosso deitar, contempla o nosso levantar, contempla o nosso sair, o nosso voltar. Os seus olhos estão postos sobre nós o tempo todo. Ele sabe. Eu fico encantada com esse texto, porque quando ele olha para o túmulo de Lázaro, ele fala: tira a pedra. Tem um significado tão grande isso, irmãos. Tirar a pedra era a função de quem? Nossa, muitas vezes, muitos milagres que nós não vivenciamos, porque nós colocamos uma pedra, um obstáculo, e nos recusamos a tirar. A ordem de Jesus foi: tirai a pedra. Ainda retrucaram: está cheirando mal, não faz isso, Jesus. Mas Jesus não ouviu ninguém. Tira a pedra. E quando eles tiram a pedra, ele chama o morto pelo nome. Ele chama o morto pelo nome. Quando Lázaro sai, ele fala: desatai-o, tira as suas ataduras. Ele agora está vivo, ele não anda com veste de morto, ele não anda atado como morto. Liberta os seus pés, as suas mãos, os seus rostos. Ele precisa ser ajudado para remover estas ataduras. Nós precisamos
muito, irmãos, uns dos outros. Muitos que estão chegando na igreja, estão chegando cheios de ataduras. Ataduras espirituais. Que vai depender de mim e de você para ajudar. Ajudar a ele entender, ajudar a tirar, ajudar a ele a ser liberto destas ataduras. Atadura, espiritualmente falando, significa pecado, muitas vezes, que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem de servir a Deus com a nossa inteireza de coração. Jesus olha para aquelas irmãs e diz a elas: se creres, verás. Primeiro eu tenho que crer e depois eu vejo. A palavra de Deus nos fala que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Para andar por fé, eu preciso crer primeiro e depois ver. E depois ver. Eu aprendo, irmãos, que o milagre, ele tem propósito. Ele não acontece por si só. Tudo que Jesus fez, ele fez com o propósito de glorificar o nome de Deus. Você tem se preocupado em glorificar o nome de Jesus, irmãos? Tudo que você faz, glorifica o nome daquele que você diz servir? Essa é uma pergunta para você esta noite. Você tem glorificado a Jesus com as suas ações? A morte de Lázaro foi o momento para Jesus, mais uma vez, glorificar o nome de Deus ali, no meio daquele povo. Quando somos confrontados pelas doenças, pelos desapontamentos, pela demora, até mesmo pela morte, o que nos encoraja? O que nos traz ânimo? Se vivemos pela fé, sim. Semana passada eu fui chamada para ir na UTI do Hospital Regional. Uma criancinha tinha sofrido um acidente, os pais dela, né? E essa criança estava entre a morte e a vida. E eu chegando ali, eu vi uma família sofrendo uma dor que eu não sei dimensionar. Uma dor. E eu olhei para aquela família e meu coração se comoveu com aquelas pessoas. Nunca tinha visto aquelas pessoas antes. E o desespero daquele pai. E ele andava para lá e para cá, com a cabeça toda enfaixada, com não sei quantos pontos na cabeça. A esposa internada. A esposa foi tirada do meio das ferragens. Aquela família estava passando por um momento crucial. Aquela menina era para ter morrido na hora que chegou no hospital, mas não morreu. E a gente entende na luz da Bíblia que enquanto há fôlego de vida, nós temos esperança, não é, irmãos? Então a gente ora por vida, a gente ora por milagre. E ali eu orei com eles, né? Profetizei vida e vim embora. E à tarde, meu coração muito movido com aquela cena toda, eu orando ao Senhor, falei: meu Deus, que dor é essa que esse povo está vivendo? Que momento é esse? E essa criança viveu ainda mais 2 dias. 2 dias, não foi? E eu entendi o dia que veio o óbito. Deus estava trabalhando no coração, dando a oportunidade de entender o agir de Deus. Quando eu saí do hospital, o pai já estava dizendo assim: seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. E eu disse a ele: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda.
Irmãos, ou nós escolhemos viver pela fé, ou nós vamos viver um evangelho muito michuruco. A palavra de Deus nos fala no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. Quem promete o livramento é Deus. Quem promete o livramento é Deus. Não é nenhum homem, é o próprio Deus. Este milagre, irmãos, o milagre que Deus opera, ele não é o fim em si mesmo. Ele acontece para abrir a porta da fé. Todas as vezes que um milagre sobrenatural acontece, as pessoas se voltam para Deus. Olham para aquele milagre e começam a questionar. Começam a perguntar. Começam a querer entender Deus. Porque o milagre, ele faz estas coisas. Todas as vezes que um milagre acontece, a porta da fé é aberta. E muitos vão passar por ela. Eu acredito que no dia da ressurreição desse homem ali, quando Jesus ressuscita Lázaro, todos aqueles que estavam presentes, que ainda tinham alguma dúvida a respeito de Jesus, essas dúvidas caíram por terra naquele momento. Vocês acreditam assim também? Eu entendo assim, irmãos. Eu entendo assim. Quantos milagres Deus tem feito. O milagre, quando ele acontece ali, os discípulos que estavam com Jesus tiveram a sua fé o quê? Fortalecida. Não foi? Fortalecida. Eles tinham um propósito para Marta e Maria verem a glória de Deus. E a gente vê toda vez que um milagre acontece. Aqui na nossa igreja, teve um tempo, no tempo da pandemia, um dos nossos irmãos adoeceu, pegou a Covid e quase foi ao óbito. E a sua esposa um dia chegou aqui durante o dia, lógico, entristecida, sofrida, chorosa. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, o que vai ser feito? Todos sabem que o nosso pastor, presidente, é médico, então ele tem acesso a essas informações, e as informações que chegavam não eram promissoras. E a igreja orando, e o milagre aconteceu. E esse jovem rapaz foi curado. E onde ele vai, foi muito engraçado isso, ele me contando um dia que chegou num consultório para fazer uma consulta que não tinha nada a ver com isso, e o médico falou assim, parece que eu te conheço. E ele disse, mas me conhece mesmo, eu estava na UTI, internado, quando o senhor esteve lá, olhando alguma coisa, não sei se... Não, você não. Não, você morreu. Ele falou, não, estou eu aqui, Vivinho da Silva. Irmãos, milagre. Milagre tem este propósito, glorificar o nome de Deus. E eu queria que você nunca se esquecesse disso, irmãos. Se você crer, você verá a glória de Deus. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias, uma situação aos olhos humanos irremediável, um caso perdido, não havia solução física para ser feito, mas o milagre tirou Lázaro da morte. Jesus simplesmente chamou o nome dele. Lázaro, saia para fora. Eu ainda gosto dessa redundância. Tem como sair para dentro? Tem? Não. Lázaro, saia
para fora. Saia deste túmulo, porque aí não é o seu lugar, Lázaro. Irmãos, talvez na sua vida, na vida da sua família, tem alguém passando por uma situação assim. Situações que você olha e fala, não tem jeito. Mas eu quero te dizer nesta noite, tudo é possível ao que crê. Tudo. E esta situação é para glorificar o nome de Deus. Outro dia eu estava conversando com uma mãe que está passando por um momento muito difícil com uma filha. E eu disse a ela, não olha para a aparência da sua filha. Isso aí é momentâneo. Deus está trabalhando no testemunho dela. Essa menina ainda vai ser uma grande missionária, uma ganhadora de almas. É difícil, irmãos? É, mas é possível. É difícil, mas é possível, aleluias. Tudo é possível ao que crê. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Não deixe a sua razão calar o seu milagre. Às vezes a razão fala para nós, é impossível. A razão diz a mim e a você, não vai acontecer, não tem jeito para esse. Mas tem, irmãos. Mas tem. Deus trabalha. E Ele trabalha para aquele que crê nele. Ele quer que o seu nome seja glorificado. Não tenha dúvidas. Não sei qual o seu problema. Não sei qual a sua dificuldade. Não sei qual o milagre que você está buscando do Senhor. Mas saiba que é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, aleluias. Apresenta o seu pedido ao Senhor nesta hora. Fala com Ele, Senhor, já está morto, ou talvez está doente. Fala com Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar, para curar, para libertar, para mudar esta situação. Eu entendo assim. Não abra mão daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou para viver em novidade de vida. Ah, irmãos, se nós pudéssemos ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não abra mão dos milagres de Deus na sua vida. Não se conforme. Deus tem um sobrenatural para agir. Vai dando lugar a Ele na sua vida. Vai falando com Ele. Senhor, Tu tens liberdade de agir na minha vida. Tu tens liberdade para operar o Teu querer na minha vida. No capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, a palavra de Deus nos fala que o Senhor tem planos ao nosso respeito. E estes planos não são planos de dor, mas planos de paz, para alcançar os fins que eu espero. Qual é o fim que você espera, meu irmão, minha irmã, esta noite? Vai falando com Deus. Alcança meu filho, Senhor, que está desviado. Alcança meu marido, que não teve uma experiência com o Senhor ainda. Alcança minha filha. Cura, Senhor, aquele ente querido que está enfermo. Meu Deus, trabalha na vida do meu irmão, da minha irmã. Resgata a minha família. Completa a obra que o Senhor começou. Não abra mão de nenhum da sua casa, meus irmãos. Senhor meu Deus, nós ficamos maravilhados diante da Tua palavra, Senhor, porque ela cada vez mais se revela a nós.
nos mostrando o Deus que nós servimos, um Deus de poder, um Deus de milagre, um Deus que não está indiferente à nossa vida, às nossas dores, a um Deus que trabalha apesar das circunstâncias. A tua palavra nos ensina assim, que todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que te amam, inclusive as de problema, inclusive as circunstâncias de dores. Meu Deus, eu apresento os meus irmãos diante de ti nesta hora. O Senhor conhece, Deus, o que se passa com cada um deles, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo. O Senhor conhece o clamor do coração de cada um deles. Meu Deus, inclina teus ouvidos às nossas petições. Senhor, abre o nosso entendimento. Nos dê, Deus, a capacidade de entender como o Senhor trabalha, como o Senhor age. Nós queremos, meu Deus, sermos crentes que vivam pela fé e não por vistas. Não queremos ser abalados por aquilo que vemos, mas queremos ter todos os dias a certeza de que o Senhor está conosco. Ah, Deus, envia consolo para aqueles que choram, envia o conforto para aqueles que estão enlutados, envia alegria para aqueles que estão entristecidos, envia a paz que excede todo entendimento no nome de Jesus. Meu Deus, vai adiante de nós, abençoa a nossa semana. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer os obstáculos que estão à nossa frente. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa. Obrigado, Deus, por este domingo tão especial que o Senhor preparou para nós. Ah, Deus, como meu coração está alegre, porque em todas as coisas eu vejo o teu mover, eu vejo o teu agir. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu peço uma bênção especial por cada família aqui representada. Alcança, Deus, alcança os teus filhos de uma maneira sobrenatural, que durante esta semana eles possam testemunhar dos milagres e maravilhas que o Senhor fez na vida deles. Eu te louvo e te agradeço na certeza, Deus, do teu agir, do teu operar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce comunhão do Espírito Santo nunca falte em nossa vida até a consumação dos séculos. É o que oramos a ti, Senhor, agradecidos. Amém.